Ó, já iniciei a minha gravação. Pode iniciar a sua gravação também. Então, colegas, vamos dar sequência à nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia 7 de julho de 2020 e dando sequência pelo item 35 da pauta de relatoria da conselheira Ana. A recorrente, a contribuinte é Lia Terezinha da Costa Gama. Ana, então, pode passar a leitura do relatório e do voto. Pode começar. Tá. Esse processo ele é paradigma de um outro da contribuinte que vem na sequência. Ela, nas razões do voluntário, ela alega que houve diferença do tratamento em relação a um processo e outro. Então, eu vou até ler essa parte para explicar o que é essa diferença que ela está apontando entre os dois. Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão número tal, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído em 18 de novembro de 2010 e consignado na notificação de lançamento número tal, exercício 2006, tendo como objeto o imóvel relativo rural, Fazenda Capão Alto. A fiscalização informou que a contribuinte não comprovou a área de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural e também deixou de comprovar o valor da terra nua declarado, razão pela qual esses itens foram alterados e efetuado o lançamento de ofício com base nos artigos tais. A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa que eu colacionei. A contribuinte foi cientificada da decisão em 20 de 6 de 2012 e apresentou recurso voluntário sustentando que em outro processo foi lançado ITR suplementar para o mesmo imóvel rural e a DRJ considerou comprovada a área de produtos vegetais. O laudo técnico comprovando a existência de laudo técnico comprovando as áreas isentas do imóvel rural, a multa é confiscatória e impossibilidade de utilização da Selic. É o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço e passo a análise da matéria. Em sede preliminar, a recorrente alega que nos autos do processo 11.080.725139/2010-13, em que foi lançado ITR suplementar exercício 2007 para o mesmo imóvel, objeto da presente resignação, a primeira turma da DRJ decidiu pela comprovação das áreas utilizadas com produtos vegetais com base nos documentos apresentados. De fato, naquele outro processo, a DRJ assim decidiu. Aí eu peguei a parte do acórdão do outro processo e colei aqui embaixo. A área utilizada com culturas vegetais é comprovada com a apresentação de laudo técnico. Deixa eu só interromper. O pessoal saiu da tela. Será que está todo mundo te ouvindo? Como é que é? Normal. Eu tô ouvindo. Eu também, estou normal. Então eu acho que o problema é contigo, Francisco. Entra e sai. Isso, entra e sai. Eu continuo ou espero? Só um instantinho, Ana. Só um minutinho. Ele já vai entrar ali. Olha, ele já está entrando. Peraí, vamos ver. Ok. Tá ok? Pode continuar, Ana. Então tá. Então, nesse outro processo, que é o que o Daniel relator, a DRJ fala, com relação a esse item da área utilizada por produtos vegetais, é possível aceitar, com base nos documentos apresentados nos autos, 311,3 hectares utilizados como produtos vegetais no ano de 2006. No presente caso, a DRJ concluiu que as áreas utilizadas como produtos vegetais não foi glosada pela autoridade lançadora. Confira-se as folhas 48. Aí ele escreve aqui na página 48, a DRJ, apesar da contribuinte questionar a área utilizada por produtos vegetais, cabe esclarecer que esse item não foi parâmetro de malha fiscal no exercício 2006. A autoridade fiscal considerou no lançamento a área declarada no DIAT pela contribuinte.
A alteração dessa área, como pretendido pela interessaria, somente implicaria em decisão desfavorável a ela, relativamente ao exercício 2006. Analisando o demonstrativo de apuração do imposto devido exercício 2006, observe que a área de produtos vegetais declarada pela recorrente foi realmente mantida pela fiscalização. Aí eu coloquei a cópia da tela. Além disso, a recorrente aduz a nulidade do lançamento, alegando inobservância de seus requisitos necessários, com cerceamento ao direito de defesa, afronta aos princípios da legalidade, capacidade contributiva, tipicidade cerrada e segurança jurídica. No entanto, o Decreto 70.235, que regula o processo administrativo fiscal, assim diz. Aí eu copio aqui o artigo 59. No presente caso, a notificação contém os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do decreto, que rege o processo administrativo, e traz as informações obrigatórias previstas nos incisos necessários para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do atuado. Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação do contribuinte, descrição dos fatos, o exame dos documentos trazidos, as disposições legais e a penalidade aplicável, além da exigência tributária e a intimação para cumpri-la. Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu do habitamento do VTN, com base no CIPT, dada a subavaliação do VTN, originando o lançamento de ofício regularmente formalizado. Então, é uma parte teórica aqui que eu vou pular, que é até padrão nos meus votos, e aí eu vou concluir que a declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que no presente caso verifica-se não ter ocorrido. Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade. Posso continuar? Deu para entender que... Deu. Por mim, acho que é tranquilo, dá para seguir. Ninguém tem nada. Acho que pode seguir, né? Tranquilo. Eu não sei, na hora de reproduzir essa decisão lá no paradigma, se vai ter que falar. Como assim? Por quê? Qual vai ser o problema lá no paradigma? É porque lá a DRJ aceitou essa área, que ela disse que não aceitou aqui, só que aqui não foi motivo de glosa. Então é isso que eu expliquei no primeiro tópico. Ela está alegando que a DRJ não aceitou aqui meu laudo. E lá ela aceitou. De fato, lá aceitou. E aqui não aceitou porque nem sequer tinha sido glosada. Aqui não teve glosa dessa área, mas no outro teve a glosa. Teve e aceitou, a DRJ aceitou o laudo dela. Nossa, e é paradigma, e é repetitivo, que estranho, né? Não deveria ser, né? Tá. Bem, faz normal esse aí, e aí eu vou colocar uma observação no outro lá, para quem for fazer essa verificação, para ver se é o mesmo de manter como repetitivo, ou se é o caso de vir numa outra pauta para julgamento. Mas então tá, pode fazer normalmente esse aí, e eu vou informar que esse é paradigma daquele, mas eu deixo uma observação a respeito, tá bom? Tá. Essa área que não foi glosada aqui e foi glosada lá, que área que é mesmo? É a área? É a área do produtos vegetais. Produtos vegetais, perfeito. Eu vou informar no outro. Pode seguir, então. Tá. Aí o segundo ponto é a área de preservação permanente, que no caso é a biosfera da Mata Atlântica. Deixa eu até ir para a parte, porque eu fiz aquela parte teórica, explicando o que seria essa área, e depois eu falo do Adam, e cadê? Deixa eu ver a página que interessa. No item que eu ponho letra B, da comprovação. Eu falo também, eu explico a questão do laudo, aí eu falo que na declaração do ITR, exercício 2006, a recorrente não declarou a existência da área de preservação permanente. Tampouco há que se falar em glosa de APP pela autoridade lançadora, conforme nas folhas 20. Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente alegou a existência de 12 hectares de APP que estariam devidamente comprovadas pelo laudo anexado.
A DRJ, por sua vez, não acolheu a alegação sobre os fundamentos de necessidade de laudo técnico emitido por profissional habilitado e ato do poder público que assim a declare e que não foi encontrado o ADA para este imóvel. Da análise da documentação, conclui-se que, além de não existir ADA para este imóvel, o laudo técnico não está acompanhado da RT, no caso, de modo que não houve a caracterização nem a individualização da APP. Aí eu copiei aqui o único trecho que o laudo menciona a APP. Ele simplesmente fala de forma bem genérica. Um dos limites da propriedade é o arroio Rebenta-Laço. Nas margens dele é determinada uma área de preservação permanente avaliada em R$30 mil. Foi só isso que o laudo falou. Portanto, sem razão a recorrente, já que a APP não foi comprovada por meio de laudo técnico ou ato do poder público que assim a declarou. Com relação às demais áreas isentas, que são as áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural, as áreas de pastagem e o VTN, a recorrente limitou-se a requerer a improcedência do lançamento e não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa. Assim, em vista do disposto no parágrafo 3 do artigo 57 do anexo 2 do RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento desta relatora, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do voto condutor nestes pontos. Então, eu transcrevo aqui o voto da DRJ e concluo no final que sem razão a recorrente quanto a essas áreas isentas. E, por fim, sobram duas matérias, que é o caráter confiscatório da multa e dos juros e da taxa Selic. E para essas duas matérias já tem a súmula CARF 2 e a 4. Então, bem resumidamente, eu falo bem pequeno aqui, e coloco diante do exposto o voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Como voto. Ok, Ana. Vamos falar primeiro desse aqui, daí eu quero te fazer uma pergunta em relação ao outro. Colegas, a relatora então está, em relação ao item 135 da pauta, está negando provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto da relatora? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Só qual o ano calendário, qual é o exercício, Ana? 2006. E quando foi construído o sucreto tributário? 2010. Tá, então em relação ao item 135 da pauta ficou assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ana, com relação ao item 136, você chegou então a abrir o processo, o item 136 e tal. Nesse que a gente julgou agora, não teve glosa de área de produtos rurais, né? Nesse que a gente julgou agora não teve, e no outro teve glosa, né? E aí o contribuinte deve ter recorrido da glosa lá, né? E o laudo foi aceito pela DRJ para esses produtos vegetais. Ah, tá. Então a DRJ deu provimento a recurso quanto a essa área. Isso, vegetais. Nessa parte. E no restante, a tua decisão aqui se aplica no outro, isso? Sim. Ah, então tá correto. Então não vai ter problema não. Então eu acho que... Só que é o seguinte, pois naquele lá não... Ah, é que não teve recurso em relação a essa glosa, né? Não teve recurso, então, eu acho, né? Ele não deve ter recorrido, né? Se não me engano, eu não tenho certeza, mas talvez a contribuinte tenha dito lá, mas assim, disse só como observação. Ah, tá. Não, então tranquilo. Tipo, vocês aceitaram aqui e lá não foi aceito, mas é lá no outro que eu estou recorrendo. Perfeito, então. O que vai ser decidido aqui no teu vai ser aplicado no outro, então tá tranquilo. Eu tinha colocado uma observação aqui, vou até tirar, então que não vai precisar. Tá. Então, perfeito. Então, o 135 foi julgado, foi negado o provimento por unanimidade, e o 136 é repetitivo do 135. Agora, colegas, vamos passar para o item 137 da pauta. Deixa eu só ver a questão aqui dos nossos paradigmas, aqui, como é que tá. Peraí, só um instantinho. Esse agora que vai vir...
seria a imobiliária? Tá, imobiliária é paradigma também. Não é esse não, daí. 137 não é paradigma, não. O 130, a imobiliária não é? Seita? Peraí, deixa eu voltar ali na planilha. É paradigma sim. 138 e 139 da mesma. O 137 é paradigma sim. 138 e 139. O 137 é paradigma. Então, eu vou fazer o 137 agora do Gregório. Então, colegas, vamos passar agora para o item 137 da pauta de relatoria do conselheiro Gregório. O recorrente é Imobiliária Seita Cor Limitada. Gregório, então, pode passar a leitura do relatório do voto. Trata-se de presente caso de notificação de orçamento, convite de débito de PR em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações cometidas pela contribuinte: não comprovação da área de reserva legal declarada e não comprovação por meio de laudo de avaliação do imóvel do valor da terra nua declarado. Cientificado do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme abaixo reproduzida. Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos em síntese: cerceamento de defesa, não exigência do registro na matrícula do imóvel para comprovação da área de reserva legal, ofensa ao princípio da legalidade e caráter confiscatório da multa aplicada. Sem encontrar razões, é o relatório. Passando então ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, entretanto, não deve ser integralmente conhecido pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Conforme exposto, trata-se do presente caso de notificação de lançamento e da decorrência da apuração das seguintes infrações: não comprovação da área de reserva legal e não comprovação do valor da terra nua declarado. A contribuinte apresenta impugnação por meio da qual, em relação à glosa da área de reserva legal, defendeu em síntese a prescindibilidade da averbação da referida área na matrícula do imóvel em face da existência de ato declaratório ambiental tempestivo. É o que se infere, pois, dos excessos abaixo reproduzidos da impugnação. Ato contínuo. Cientificada a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, por meio do qual, em relação à área em análise, defendeu em síntese a aplicação retroativa do novo Código Florestal, que dispensou a averbação à margem da matrícula do imóvel. Confira-se. E aí, excesso do recurso voluntário. Como se vê, em relação à glosa da área de reserva legal, a contribuinte inovou em suas razões de defesa em sede de recurso voluntário. Como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca o exame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou parcial. No sistema brasileiro, seja em âmbito administrativo ou judicial, a finalidade do recurso é única, ou seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso, é inadmissível em grau de recurso modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos fundamentos que não foram objeto da defesa e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem. Do contexto analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância, afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da recorrente apreciado por este Conselho. Revela-se, portanto, que a adoção recursal em específico, não antes levantada no curso contencioso, não merece ser conhecida, amiga de um amparo normativo para tanto. É dizer, os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação por preclusão processual. Então, não estou conhecendo das alegações da contribuinte em relação à área de reserva legal por inovação. Das demais matérias objeto do recurso, a saber, cerceamento de defesa, ofensa ao princípio da legalidade e caráter confiscatório da multa aplicada, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57 do anexo 2 do regimento interno do CARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste relatório, adota os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do seu voto contundor neste particular, em verbos. E aí a decisão da DRJ, que estou acatando como as razões de decidir, observem que, em relação ao objeto da autuação, de forma objetiva, a contribuinte não ataca, não se insurge contra o objeto da autuação. Veja que as alegações são no sentido de cerceamento de defesa, ofensa ao princípio da legalidade e caráter confiscatório
da multa aplicada. Então, a conclusão do voto, presidente, é conhecer em parte do recurso voluntário para na parte conhecida negar de provimento. Ok, então, colegas, alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Então vai ficar assim, ó. Tá, vai ficar assim então. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes à área de reserva legal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. É isso, né, Gregório? Esse item 137 é paradigma para o item 138. Tá? Agora, paradigma para o item 138 e 139. Agora, Francisco, agora já é 5h15, no meu relógio aqui, pelo menos é 5h15. Esse do Juvenal, que a gente vai ter paradigmas na sequência, né? Esse do Juvenal Mesquita Filho, é tranquilinho, rápido de fazer? São dois, o 140 e o 141. E o 141. Eu acho que vai ser rápido. Agora sim, se entender que não quer correr o risco, a gente fica a critério do seu critério. De repente, se achar interessante a possibilidade de julgar outros, mas... Então vamos fazer o seguinte, dado o adiantado da hora, vamos então passar para o item 142, que é um paradigma. Taika Soares Malacarne é o recorrente. Taícia, peraí, como é que é aqui? É Taícia, né, Márcio? Taícia. O relator é o Márcio, é o item 142 da pauta, a recorrente é Taícia Soares Malacarne. Então vamos passar para esse processo, que é um paradigma. Márcio, então pode fazer a leitura do relatório do voto, por favor. Então, é um lançamento de TR. O lançamento de TR pautou-se, basicamente, ele alterou o valor da terra nua. E a contribuinte, ela faz um arrazoado até um pouco extenso, mas que eu resumi. Ela alega, primeiro, legitimidade passiva própria, porque o imóvel teria sido ocupado pelo MST, e possibilidade de lançar o ITR exclusivamente com base no CIPT, sem prévio levantamento da área, e ela pede também isenção da reserva legal, ainda que não haja verbação na matrícula do imóvel rural. É isso, eu vou começar a leitura, portanto. E eu lembro que os termos do recurso voluntário, as razões do recurso voluntário, se limitam a reiterar os da impugnação. Então, eu estou, ante o exposto, no artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, reproduzindo a decisão da delegacia de julgamento e fazendo apontamentos quando julgar necessário. Então, vamos primeiramente em matéria da sujeição passiva, até porque se trata de causa a priori de nulidade, eventualmente. Consta dos autos os documentos a seguir relacionados. Representação criminal dirigida ao delegado da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Pacajá, de maio de 2011, recordando aqui apenas só um detalhe para os colegas, o lançamento reporta seu exercício de 2006, tá bom? Então, retornando aqui à leitura, consta esse ofício de 16 de maio de 2011, apresentado pelo
pelo impugnante, outros em desfavor dos pretensos invasores das áreas de sua posse-propriedade, por mais de 20 anos, denominadas Fazenda Pingo Verde, Laícia e Fazenda Taícia e Fazenda Tailai. Provavelmente deve ser o nome da família. Petição inicial em ação de interdito proibitório com pedido de indenização proposta, esta também de 15 de junho, dessa vez de 2011, aqui em 15 de junho, na qual se pede a manutenção da posse que se expressa o mandato proibitório em face dos requeridos e terceiros e titulares sem terra, tendo por objeto as propriedades denominadas as mesmas propriedades. Termos de compromisso firmado em 30 de 11 de 2010 entre autoridades do Pará. Os fatos narrados na representação penal e na petição inicial em ação de interdito proibitório deixam claro que o proprietário não havia perdido a posse do imóvel até junho de 2011, data dos documentos, embora existisse ameaça de iminentes atos de turbação e esbulho. Não ficou comprovada a ausência de poder de fato de direito da impugnante em relação ao imóvel fiscalizado. Ao contrário, está evidente que ela deixa a propriedade a posse do imóvel. Confirma essa assertiva ter outros documentos apresentados. Aí ele traz aqui, por exemplo, da petição: os requerentes são proprietários e estão na posse das áreas integrantes das propriedades citadas desde a sua compra. Na representação criminal, os requerentes durante mais de 20 anos já têm posse de propriedade de seus imóveis rurais. De qualquer modo, em caso de imóvel rural ocupado por sem terra e similares, o proprietário do imóvel continua responsável pelo ITR, notadamente quando ele estiver adotando providências judiciais ou extrajudiciais para recuperar a posse, conforme a orientação da Receita Federal. Aqui no exercício 2011, no caso, porque eu acho que é alusão à petição. Em síntese, no exercício 2006, está configurada a sujeição passiva da impugnante na condição de proprietário do bem imóvel e também de seu possuidor. Aí eu acrescento o seguinte: ao voto da DRJ, acrescento exposto nos artigos 29 e 31 do CTN, que é essa disciplina. Aí então eu trouxe o fato gerador do ITR, trouxe também na Lei 9.393, e a lei não estabelece qualquer benefício de ordem em matéria de identificação do contribuinte do ITR. Deve-se ressaltar que o próprio recorrente qualificou-se como tal quando apresentou a DITR em seu nome, apurando inclusive imposto devido. Foi feita a resignação apenas adveia quando lhe exigida a diferença do imposto. Assim, rejeita-se a preliminar por quanto o contribuinte detinha a propriedade do imóvel no ano calendário, que é suficiente para a caracterização da sujeição passiva. Cabe adicionar também parágrafo 1º da Lei 9393, que foi regulamentado pelo decreto do ITR, que ele fala o seguinte: ele incide sobre a propriedade rural declarada de utilidade e necessidade pública ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, até a data da perda da posse ou até a data da perda do direito de propriedade. Então, um comportamento meio analógico em relação à ocupação de sem terra, ela deveria então perder a posse, e nesse ano ela não teria perdido a posse. Como eu falo aqui, ao tempo da ocorrência do fato gerador, o imóvel rural não estava enquadrado na excepcionalidade que eximiria o proprietário, só um minuto, está passando uma moto, da exigência tributária. Imóvel declarado de utilidade e necessidade pública ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, com emissão prévia do poder público na posse de transferência ou incorporação ao seu patrimônio. Nesses termos eu indefiro a preliminar. Eu acho, se todos concordarem, eu acho bom votar. Eu vou divergir. Se quiser votar agora ou depois, eu vou divergir nessa parte. Ô, Márcio, Oi. Esse caso não tem uma possível decadência, não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu O confirmar. imposto declarado. Ela declarou um imposto lá de R$36. O exercício é 2006 e o lançamento foi feito em 2011. Se esse imposto aí declarado foi pago... Deixa eu confirmar. Tem imposto de 2006. Tem imposto declarado, como eu acabei de falar, e o lançamento foi realizado em 2011. Então, esse aqui eu devo ter feito antes. Então, presidente, eu peço vênia para modificar o conteúdo do julgamento para juntar ao presente ato, já nós temos do que a gente vem decidindo ao longo dessa sessão e ao longo do nosso entendimento, converter o julgamento de diligência a fim de que se juntem os documentos necessários para a comprovação do pagamento, mesmo porque, se eu bem me recordo, não há nenhum comprovante de pagamento. Eu posso até usar cerca de 5 minutos para pesquisar, mas eu tenho quase que certeza que não tem. Tá. Já por experiência de acompanhar os outros julgamentos, no caso, é provável que tenha. No caso aqui não teve alegação recursal quanto à decadência, né? Não. Não teve, né? Então, tá. Então, vamos... Foi apurado, como o Gregório falou, 3440. Tá. Vou apenas confirmar se houve algum pagamento. Ele, com certeza foi na parte inicial, mas aqui não houve, não. É só a defesa mesmo. Tá. Então, o caso, então, de baixar em diligência para que unidade de origem, aquele padrão, né? Uhum. Então, eu tenho um processo muito parecido que foi no mês passado, que foi também baixado, para apenas alterar os termos. Tá.
Eu coloquei no dispositivo da decisão, resolve os membros colegiados por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado de diligência de forma conclusiva em informação fiscal. Tá? Aí fica sem solicitar aqui que seja intimado o contribuinte com prazo, porque aí ele nem alegou a decadência, né? Sim, presidente, confirmo que não tem comprovante de pagamento nos autos, então... Perfeito, perfeito. Aí no voto, lá na resolução, voto da resolução, você deixa bem explicadinho, né? Fala sobre esse valor declarado, né? Então, beleza. Não vou ensinar o padre a rezar missa aqui, mas é só... Tranquilo. Então tá, o item 142, então, conversão em diligência. Ninguém diverge, né? Conversão em diligência, né? Todo mundo de acordo, né? Essa decisão se aplica também ao item 143, espero que se aplique ao item 143. Agora vamos para o item 149, que também é paradigma, é da conselheira, de relatoria da conselheira Ana. A contribuinte é Minas da Serra Geral S.A. 144, presidente. 144, eu falei 143? Não. 149, hein? Eu falei 149? Nossa senhora, não estou tomando nada diferente aqui, só café, hein? É 144. Então, Ana, pode então passar a leitura do relatório do voto. Trata-se de recurso voluntário em face de acordo da DRJ de Brasília, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 8 de abril de 2013, consignado na notificação de lançamento número tal, exercício 2009, no valor de R$ 158.693,03 centavos. A fiscalização glosou a área de reserva legal, além de alterar, com base no CIPT instituído pela Receita, o valor da terra nua do imóvel, com o consequente aumento da área tributável, da área aproveitável e do VTN tributário, e disto resultando o imposto suplementar lançado. A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo colacionada. Eu não vou ler para vocês. A contribuinte foi cientificada em 18 de dezembro de 2014 e apresentou recurso voluntário em 15 de janeiro de 2015, sustentando a indevida glosa da área de reserva legal e o indevido arbitramento do VTN através do CIPT. O relatório. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Assim dele conhece, passo a análise da matéria. ARL. A recorrente aduz que a autoridade fiscal glosou a área declarada como reserva legal, sem demonstrar a falsidade da informação e que a averbação desta área no registro de imóveis é mera obrigação acessória. Ademais, o IBAMA fez o devido reconhecimento da área de reserva legal ao emitir o respectivo ADA. A área de reserva legal foi glosada integralmente por falta da averbação dessa área à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis competentes. A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que, no presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação, mesmo que intempestiva, de qualquer área gravada à margem da matrícula do imóvel como de reserva legal. Então, eu passo aqui a uma parte teórica sobre a área de reserva legal e a averbação. Aí eu falo do ADA, e aí eu chego na parte do item B, que é a averbação da área de reserva legal. A área de reserva legal deve necessariamente estar averbada à margem da inscrição da matrícula de propriedade do imóvel no registro competente. Conforme o artigo 114 do CTN, o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador, que no caso do ITR é o dia 1º de janeiro do correspondente exercício. Logo, a averbação deve ocorrer tempestivamente. No caso, não há qualquer averbação da área de reserva legal no registro de imóveis. Portanto, a área há de ser excluída, isso deve ser excluída da base de cálculo. Nesse ponto, sem razão a recorrente. Eu vou arrumar aqui que teve erro de português. E número 2 do VTN. Aduz a recorrente que o lançamento é nulo porque desconsiderou o VTN declarado
e utilizou aquele constante no CIT. Resumindo, no caso em questão, foi devidamente utilizado para fins de arbitramento pela autoridade fiscal o VTN médio para o município do imóvel rural em observância ao requisito legal de consideração da aptidão agrícola, conforme se observa as folhas 9 do processo. Portanto, eu estou botando que sem razão recorrente, porque tem o aptidão agrícola no CIT e a tela está nos autos. Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento do VTN em função da subavaliação do VTN declarado, com base em dado constante no CIT, está previsto em lei em vigor, ressaltando que esse sistema constitui-se em ferramenta que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados, tornando, portanto, afastada a hipótese de ilegalidade para o arbitramento do VTN. Portanto, sem razão o recorrente. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok, colegas, em relação ao item 144 da pauta, 144, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge? Ninguém diverge? Então ficou assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado vai ser replicado no item 145, que é do mesmo contribuinte, que é repetitivo desse 144. Tá. Como nós estamos dando uma prioridade agora por conta do horário aos processos paradigmas, esse próximo agora da pauta, Ana, o 146 seria seu, mas ele não é paradigma, e o próximo já é paradigma. Então, vamos fazer agora o item 147. Veja, Luiz, os 4 próximos processos são seus, tá? E nesses 4 é CIPT, né? Arbitramento pelo CIPT, os 4. Então, veja se são processos assim tranquilos de fazer. Agora é 5h30 no meu relógio aqui, né? Nós temos 30 minutos aí para fazer. Esse processo aqui, amigo... Consegue fazer? Eu acho que vai ser muito difícil, sabe? Presidente. É um processo de intempestividade aí. O 147, aí o doutor Luiz pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu estava olhando ele aqui. Eu acho que ele também tem a questão de conversão em diligência para confirmar eventual pagamento do imposto declarado, viu? Tem não, professor, tem não. É isso que eu ia dizer. Tem não. E por que não tem? É intempestivo? É intempestivo, mas não do recurso voluntário. Foi a impugnação que é intempestiva. E antes que a gente fique alvoroçado aqui... foi a DRJ que já reconheceu a intempestividade. Tá? E ele recorre da tempestividade, da intempestividade. Isso. Ah, não, então fechou. Agora, por exemplo, aqui Então... Ele foi certificado do... Luiz, só para confirmar, a gente consegue fazer esses 4 agora, né? Não, esse aqui é intempestividade. Não, esses 4. Os 4 a gente consegue fazer? Vamos lá, então. Quais são os 4? Bem, vamos começar por esse, então, que é intempestivo. Colegas, item 147 da pauta, de relatoria do conselheiro Luiz. O recorrente é Aurelino Soares de Almeida. Luiz, então pode... Não, esse aqui que eu estou falando é o 192. Não, peraí. Nós estamos falando do 147. É intempestividade. Não. O 147... Eu olhei aqui o 147, o 147 não tem essa questão da... Tem não, pessoal. Eu estava checando todos aqui, tá? Então, esse 147 é o que o doutor Gregório falou mesmo. Intempestividade. Aliás, intempestividade, desculpa. Conversão em diligência, tá? O exercício é 2005 e o pagamento... O lançamento se aperfeiçoou em 6 de 12 de 2010, quando ele tinha até 1º de janeiro de 2010 a questão do fato gerador, né? Tá, teve alegação de decadência no recurso? Não, tem não. Não tem? Nenhum deles tem não. Tá, então, colegas, o conselheiro então está encaminhando por
baixar o processo de diligência, converter o julgamento de diligência para comprovar o pagamento. Alguém diverge desse entendimento? Não, né? E nesse caso aqui, como não teve alegação recursal de decadência, então a unidade de origem então, vai instruir os autos com a comprovação do pagamento, se teve, né? E vai devolver para nós sem intimar o contribuinte, porque o contribuinte nem chegou a recorrer dessa questão. Então ficou assim, então, o item 147, resolve os membros colegiados por unanimidade de votos converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado de diligência de forma conclusiva em informação fiscal. Aí no voto, daí o Luiz deixa bem claro qual informação precisa ser prestada pela unidade de origem. Esse item 147 é paradigma do item 148. Agora vamos passar para o item... Só antes de continuar nesses aqui, Luiz, que são todos paradigma, qual item que você falou que é intempestivo? É o 192, porque... Desculpa aí, viu, Gregório? Eu estava olhando o 192 quando você... O 192 está na pauta da agora à tarde? Não, né? Não sei. Eu acho que está na pauta de manhã, eu acho. Tá tudo bem. Tá. Esse aqui, esse 149, ele também vai ser pela minha conversão em diligência, porque ele é do exercício 2007 e o lançamento se aperfeiçoou em 21 de 2 de 2011. Tá? Ele é 7 de 7, 1 de 8, 1 de 9, 1 de 10, 1 de 11. E também não teve alegação de decadência, né? Não. Esse acho que não, viu? Acho que não é na casa de diligência, não. Opa. Não é não? Porque exercício 2007, aí você vai contar 2007 todo, 2008 todo, 2009 todo, 2010 todo, 2011 todo, 5 anos. Vai até o final de 2011. Tá. Peraí, se for nessa lógica aqui, aquele... Peraí, Gregório, eu fiquei em dúvida aqui. Deixa eu ver aquele Aurelino aqui, se eu contei certo. Esse Aurelino é de 2005. Aí você vai contar 2005 todo, 6 todo, 7 todo, 8 todo, 9 todo. Perfeito. Esse aqui é que não está, né? Esse aqui não está, não. Esse aqui não. Esse aqui é... Deixa eu ver aqui. Glosa, são várias glosas aqui. Deixa eu ver aqui. Que fez pedido. Esse aqui vai demorar um pouco, Denis. Você não quer pular para outro, não? Qual que vai demorar? O item? Esse, que tem, são várias verbas aqui para olhar. Tá, Isso aqui é mais complicado, assim, tem muita... Não é que seja complexo em termos de matéria, mas tem muita coisa. E o 151, aqui. Luiz? Deixa eu ver, o 151. Reunidas. Deixa eu ver, reunidas foi exercício 2003, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem decadência, reunidas. Não tem decadência. Ele também tem várias. Ele tem. Na verdade, não tem problema não, ele é só VTN, tá? Só VTN? É só VTN, Com fluxo e não comprovação de área objeto. Sim, é plano de manejo e VTN. Plano de manejo e VTN. Tá, podemos fazer esse então? Colegas, então, item 151 da pauta do conselheiro relator Luiz Henrique. E o recorrente é Fazendas Reunidas Campo Novo Limitada. Na verdade, vou corrigir aqui, é só VTN porque ele não se insurgiu contra a glosa da área relativa à exploração extrativa, tá? Perfeito. Então pode passar... É a história que eu falei, o lançamento ele delimita as fronteiras maiores da livre e a impugnação faz o recorte. No caso aqui, ele recortou só o VTN. É por isso que a gente não pode apreciar aquilo que não está no lançamento. Aqui no VTN é o seguinte, ele fez uma retificação aqui de APP de 1.175 para 4.500, que não foi objeto de lançamento, aquela matéria que nós já conversamos. Eu
eu não trabalhei com essa retificação, eu não conheci essa retificação da área de preservação de permanente, vamos ver aqui, foi que a DRJ disse. Esses processos aqui, eu estou sem muita intimidade com eles, que são processos antigos, faz uns 3 meses que eu fiz isso aqui, tá? Então são processos que a gente tem que ficar lendo, acho que vocês também têm esse mesmo problema. São processos que a gente perde o contato com ele trouxe um laudo técnico, isso aqui também é uma matéria controvertida aqui, né? Não sei se vocês vão aceitar. Ele trouxe um laudo técnico de avaliação e tipo engenheiro civil. Esse laudo técnico está registrado no CREA, Santa Catarina, 21 de junho de 2005. E esse laudo, com uma anotação de responsabilidade, com a respectiva anotação de responsabilidade. Esse laudo técnico eu estou desconsiderando, tá? Porque, no meu entendimento, e do CREA, e do CONFIA, aliás, a gente vê, o laudo técnico que versa sobre a avaliação de imóveis rurais, exceto benfeitorias, só as benfeitorias, ela tem que ser necessariamente feito por um profissional de engenheiro agrônomo e a pessoa que assinou é engenheiro civil. Eu colacionei aqui uma decisão do plenário do CONFIA, o PL 0608-2007, que inclusive eu já vi até em decisões judiciais, esse aqui, no qual ele deixa bem claro quem é que tem atribuição para avaliar imóveis rurais. Eu trouxe o texto aí, está destacado, tá certo? Aí você vai perguntar, mas o CREA aceitou. Ele aceitou de forma indevida, porque se ele for tirar, por exemplo, acervo técnico dessa rede, ele terá problemas, porque ele terá problemas. Como ele não tem habilitação, ele não pode tirar não poderá tirar a CAT, a certidão de acervo técnico. Mas, aí, resumindo, eu entendo que esse laudo técnico não seja pelo engenheiro agrônomo, ele não se presta para fins de avaliação do imóvel rural, restando assim prejudicado o VTN nele apurado. Esse é o meu entendimento. Sobre o outro entendimento aqui, a outra questão que se vê é que a autoridade lançadora identificou, como o laudo foi afastado, a autoridade lançadora identificou subavaliação do VTN declarado pelo recorrente e procedeu ao arbitramento com base no CIPT. E nessa tela lá no lançamento tem as categorias de valor das terras, tá certo? Das terras aqui. E esses valores foram considerados para o arbitramento. Então, o arbitramento, em resumo, o laudo não se presta para comprovar o VTN, a minha conclusão é essa, o laudo não se presta para comprovar o laudo que ele trouxe, e o arbitramento está conforme a lei, na medida que foi considerada aptidão agrícola. Basicamente é isso. Aí, quando a gente junta essas variáveis, eu voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, porque eu não conheci daquela retificação lá de APP que ele veiculou aqui no recurso voluntário. E na parte conhecida, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Aí a questão, desculpe, eu acho que a questão do arbitramento não tem muita discussão, porque está bem claro ali que ele utilizou as categorias de valores da terra. A questão que se impõe é que se o colegiado vai entender ou não que o laudo apostado aos autos se presta para fins de avaliação do DTM. No entendimento, não. E isso é importante. Luiz, é só por isso?
o único motivo de você não ter aceito o laudo é porque o engenheiro não é agrônomo ou florestal? Não, ele não é um engenheiro agrônomo, é um engenheiro civil. Agrônomo, isso. Só por isso? Exatamente por isso. Porque ele não tem habilitação, ele não tem habilitação técnica para fazer. Eu acho que no mês passado a gente discutiu essa questão e a sua tese ganhou pelo voto de qualidade, né? Então, se todo mundo mantiver, você perde hoje pelo voto de qualidade. Aqui ninguém ganha, ninguém perde. Né? Todo mundo perde, né? Aqui todo mundo ganha com a discussão. Aqui todo mundo perde. Aqui não tem ganhar ou perder. Eu trouxe a minha tese, a leitura que eu faço. Os colegas entendem diferente, como se diz, faz parte a divergência faz parte do colegiado, né? Mas eu entendo que é assim, eu entendo que é um óbice importante. Tanto mas é essa importante... questão agrária tem que ser um engenheiro agrônomo, não é verdade? Não é engenheiro civil, né? Engenheiro civil na questão das benfeitorias, obras. Isso, das benfeitorias civis, da casa sede, das coisas. Não. Tanto que a decisão do CREA, do CONF, que até que na verdade essa decisão aqui ela referenda a resolução 342 lá de 90, quando eu nem era nascido, lá de 1990, ela fala lá que só pode ser, que houve esse questionamento aí, quando aquelas avaliações rurais que vinham para o Poder Judicial e de execução para avaliar valor, para garantir essa coisa toda, e engenheiros civis faziam, aí houve um movimento assim, dos agrônomos e o CREA, o CONF, na oportunidade baixou a resolução dizendo para aqueles fins específicos que eram para execução, para avaliação do imóvel rural para execução, só podia ser engenheiro agrônomo. Aí o tempo passou e em 2007, acho que essa questão ficou recorrente, e o CONFIA, aqui ele bateu o martelo, e ele explica bem direitinho, eu friso bem direitinho aqui as passagens, ele deixa bem claro porque o engenheiro civil não pode, e não sei o que estou inventando, é o CONFIA que está dizendo, porque o engenheiro civil não pode, e aí ele explica aqui, não tem as habilidades só estáveis. Aí se o CONFIA, que é a entidade máxima que disciplina disciplina e fiscaliza as atividades dos engenheiros, diz que não pode, eu aqui não vou dizer que pode, né? Luiz, porque essa decisão do CONFIA, ele é de 2007, né? Isso, o lançamento é o exercício 2003. Isso, isso que eu estou falando, na lei não existe esse requisito. Aí o contribuinte vai lá e fala, beleza, vou aqui seguir a lei, vou fazer tudo bonitinho, faz o laudo conforme a lei, conforme a resolução. Aí depois vem o CONFIA lá em 2007 e fala assim, olha, o engenheiro civil não pode não, porque ele não tem habilitação. E essa questão, assim, ainda que o CONFIA tenha dito, eu acho que ela é extremamente subjetiva. Eu estou falando isso não em relação ao ITR, mas eu já vi muito isso com relação ao concurso público. Várias vezes em concurso público, assim, é só para engenheiro florestal. Aí vem um engenheiro civil e consegue comprovar judicialmente que ele é ainda mais habilitado para aqueles requisitos do concurso do que aquele outro engenheiro. E assim, isso passa por uma avaliação enorme, que eu não vou ter aqui de dizer só no seu voto, nem a gente. Agora, o contribuinte fez uma coisa de acordo com a lei, e anos depois vem o CONFIA e diz que o engenheiro civil não pode, sem estar dizendo isso numa lei, e a gente vai aceitar? Mas, Ana, olha só, na NBR 14653, na parte 3 da NBR 14653, ele diz claramente que o VTN, que os imóveis rurais têm que ser avaliados por profissional habilitado reconhecido no CREA, pelo CONFIA, pelo Conselho respectivo. Está lá se você olhar lá, você vai ver isso daí. E o CONFIA... Mas CREA é Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Mas na verdade, a história do CONFEA, quando ele faz isso, é reserva de mercado, né? Porque o engenheiro deixa eu falar. Não precisaria necessariamente ser um engenheiro agrônomo, concorda? O que é o CONFEA? O CONFEA é a entidade que abrange todos os conselhos regionais e arquitetura. Não, mas eu vou contestar essa decisão deles, mas se eu uma lógica, o engenheiro florestal teria muito mais habilitação
para avaliar esse tipo de terra, APP, reserva legal, tudo o quê? Um agrônomo. PC. Peraí, vamos colocar aqui, você começou a falar e bagunçou um pouco aqui as ideias. O CONFEA, ele é o órgão supremo em relação aos conselhos regionais. O CREA é um conselho regional de engenharia e agronomia, não é de arquitetura, tá? Que a arquitetura já saiu do CREA faz tempo. Ele é de engenharia e agronomia. Pode ver lá, engenharia e agronomia. Então, todos os, fazendo uma comparação com a AB, todas os regionais da OAB são vinculados a quem? Todas as sessões regionais vocês não aceitaram. Não, mas deixa você estar com magoada com isso até hoje. Vocês não aceitaram, a OAB não pode falar, mas você está magoada com isso até hoje. Então, eu estou só fazendo aqui uma comparação. O CONFEA é o órgão centralizador dos conselhos, onde dirime todos os conflitos entre os conselhos. Do mesmo jeito que a OAB, o Conselho Federal da OAB, ele dirime todos os conflitos entre as seções regionais. Essa estrutura e agronomia. Então, esse CONFEA aqui significa Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ele é o órgão competente para dizer que fulano pode fazer isso, ciclano pode fazer aquilo, ciclano não pode. E eu sei bem isso aí, porque eu já fiz várias consultas quando eu atuava e eu sempre tinha área de engenharia que eu tinha conhecimento, mas eu não tinha a habilitação, não sabia se eu tinha habilitação, eu consultava e dizia se eu podia ou se não podia. E não adianta registrar nos CREA regionais, porque os CREA regionais podem aceitar, mas se alguém questionar isso aqui no CONFEA, a RT é desqualificado, o cara não tira nem certidão de assento técnico. Tá? Bom, resumindo, o meu entendimento é esse. Essa questão que a Ana falou do direito intertemporal, porque agora é 2007, e o cara fez lá de acordo com a lei, não fez de acordo com a lei, porque a NBR 64533, ela disse que tem que fazer conforme o profissional habilitado no Conselho, e o Conselho está dizendo aqui que é o engenheiro agrônomo. E outra coisa, essa decisão, como falei, ela se reporta lá a resolução 342, apesar de ela não citar aqui, mas ela se reporta a resolução 348/90. Inclusive, eu já vi decisão judicial falando desses dois documentos. O meu posicionamento é esse. Aí vocês expõem, eu estou respaldando o que eu estou dizendo. Eu vou também adiantando que as DRJs, elas não prestam atenção a esse detalhe, então elas aceitam engenheiro civil. Nesse caso aqui, essa não aceitou, né? Engenheiro civil, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro cartográfico, qualquer engenheiro. Essa daqui, especificamente, ela como se diz, essa DRJ não aceitou. O meu entendimento é esse. Eu vi o pessoal entender que aceita. Se entender que aceita, aí eu derrubo o lançamento, tá? Ok. Eu abri aqui uma decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais de 2013, que se reporta a ITR do exercício 2001. E nesse voto aqui, que eu estou lendo aqui, eles mencionam o perguntas e respostas sobre o ato declaratório ambiental extraído do site do IBAMA. E aí no site do IBAMA tem as perguntas e respostas sobre o ADA, e fala que além do ADA pode ser exigido o laudo, e o IBAMA fala que o laudo técnico tem que ser emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado da RT, né? Essa é a orientação do IBAMA, né? Mas essa aí veja, né? Não é lei, tá? Isso não é lei, é um ato administrativo, tal, né? A gente está falando do VTN. Bom, eu vou seguir... Não. Aqui tá, aqui tá, perguntas e respostas do ADA, né? Mas o laudo técnico aqui é agrônomo ou engenheiro florestal. É ITR de qualquer forma, né? Mas Quer dizer, nem engenheiro civil está ali, né? Nem engenheiro civil está nessa permissão. Eu vou ser bem ortodoxo, porque como eu tenho um registro no CREA, está suspenso, já faz bem uns 20 anos,
E eu sei exatamente essas brigas por espaço que existe no CREA, no CONF, e ele é o órgão que disciplina, diz fulano pode isso, fulano pode aquilo. Se ele está dizendo a mim aqui que não pode, para mim, isso aqui é inquestionável, inclusive porque a NBR 14, a NBR específica, ela faz missão ao profissional habilitado no conselho. Então, ele está dizendo aqui que é essa, e já dizia isso desde 1990, com a Resolução 342. Que eu não relacionei aqui, porque essa decisão para mim aqui é suficiente. Mas cada um vota conforme o seu entendimento, né? Tá, vamos votar então, gente? Acho que dá para votar, né? Eu tinha, só complementando, eu estava procurando aqui para ver se eu achava alguma coisa em lei, porque me chamou a atenção que eu vejo em muitos termos de intimação, ali na fiscalização, para o laudo vir, a gente olhar a maioria deles, para vir laudo de engenheiro, agrônomo ou florestal. Então, tem essa, não é só o agrônomo, eles colocam também o florestal. Só que eu estou vasculhando aqui, não estou encontrando nenhum ato legal que traga isso daí. Tá. Bem, essa decisão do CONF é difícil de achar, tá? Eu achei, até por questão de afinidade profissional, mas a decisão é difícil de encontrar, assim, de alguma pessoa que não seja engenheiro militante, ou tenha sido, atentar para esse detalhe, das competências específicas. Eu vou manter meu voto é esse, inclusive deve ter outros aí, mas vota se vocês cada um forma o seu entendimento, a sua convicção e vota de acordo com o que tem. Tá, vamos ver então, fazer a votação. Francisco, como você vota? Com o relator. Com o relator. Gregório? Só uma dúvida, presidente. Luiz, em relação à parte que você não está conhecendo da área de preservação permanente, né? Isso. Você fala que você não está conhecendo porque ele não alegou na impugnação, ou ele alegou isso na impugnação? É porque não foi objeto. Eu nem olhei isso, amigo, para ser sincero, eu fui direto no orçamento para ver se fazia parte da... É porque você fala que não foi objeto do lançamento, mas aí a dúvida ele alegou na impugnação e a DRJ conheceu da matéria e negou provavelmente a impugnação desse ponto? A gente pode ver, como isso aí, eu já não ia conhecer, realmente eu não me... mas vamos ver aqui o que a DRJ aqui, ele apresentou a impugnação, a gente sabe já. Só uma pergunta boba aqui, a gente está no 151, né? Isso. Ah, tá. É que no 151 o Luiz não fala em conhecimento parcial na conclusão, né? E nem no início do voto. No 151 eu falo... Tem 2 arquivos escritos 151 na pasta do Luiz. Aí você pode estar com o outro. É verdade. É o 151 reunidas. Deixa eu voltar lá, talvez seja isso, então. Esse 151 que vocês estão olhando, é o que a gente está vendo, é o Reunidos Campo Novo. É verdade. Tem 2 aí, né? Tem 2. Eu não estou conseguindo nem abrir aqui a página, eu estou sem internet. Mas deixa eu ver aqui. Esse que a gente está julgando é o Fazenda Reunidas Campo Novo. Isso. Então é esse aqui que eu estou fazendo mesmo. É o processo 13984, 7224, 2789, não é isso? Correto. Então é esse mesmo, não tem dúvida. Eu estou falando do processo correto aqui. Tá, tudo bem. Agora, porque tem 2 151, realmente tem, o outro é uma pessoa física. O outro é uma pessoa física e deve ter a numeração da sessão anterior, que ele não foi julgado da sessão anterior. É uma pessoa física, então depois eu corrijo essa numeração aí. Só uma questão que é interessante, que é para esse voto aí. Posso falar? Pode. Lá na lei, o artigo 14 lá da 9393, quando ela remete lá para o CIPT,
quando ela trata do CIPT, do arbitramento, ela remete para o Código Florestal para atender o disposto no artigo 12 lá, né? E aí, quando a gente vem aqui, no artigo 12 lá da 8629, aí ele trata lá, porque aqui trata de indenização, aí está lá no seu parágrafo 3º. O laudo de avaliação será subscrito por engenheiro agrônomo com registro de anotação de responsabilidade técnica, respondendo o subscritor civil, penal e administrativamente pela superavaliação tal. Ou seja, aqui ele fala engenheiro agrônomo. Parágrafo 3º. O engenheiro agrônomo ele é imprescindível na avaliação rural. Aí é um profissional que ele é pacífico, ele tem que ter esse cara aí. Agora, esse do engenheiro florestal que o Ada trouxe aí é que, veja, ITR não é só plantação, é também mata nativa, né, floresta. Então tem que ter, em algumas situações é importante, é mais importante até o laudo de um engenheiro florestal, eu acho, do que de um engenheiro agrônomo. Mas Não, mas tá falando a questão é que aqui ele está tratando especificamente do laudo que contesta o arbitramento. Tá. E aí ele limita ao agrônomo. Não, tranquilo. Está dentro das previsões, né, agrônomo florestal, mas... Agora eu não entendo na intimação, tá agrônomo ou florestal. Eu vejo muita intimação quando lá de termo de indício de fiscalização, né? E as DRJ, elas aceitam, elas aceitam vários gente, estamos encerrando já o horário nosso aqui. Luiz, esse é o seu voto, né? Esse é o voto. Tá. Podemos votar. Você conseguiu confirmar aí, Luiz, a questão da alegação do contribuinte? Não, eu ia olhar aí falou, levantou-se a dúvida aqui quanto ao 151, não, aí eu parei de olhar. Mas eu vou olhar Luiz agora. Não está conhecendo por falta de pré-questionamento? Não, porque não foi objeto do lançamento. Não seria interesse. Falta de interesse recursal, né? Uma impugnação e a DRJ indeferiu a impugnação nesse ponto, aí eu conheceria da matéria. E ele não está conhecendo. A DRJ negou provimento por quê? Porque não era objeto do lançamento, isso? Quer fazer uma vista de mesa, presidente? Para amanhã? Pode, acho que é melhor. Eu vou dar uma olhada nisso aqui. Eu olho o processo, eu vou baixar o processo aqui. Realmente eu não olhei, Gregório, porque não me interessa o que faz. Se não está retificado, para mim não está no lançamento, não interessa. Tá, colegas, esse aqui vai sair com vista de mesa e a gente termina ele amanhã. São 2 com vista de mesa então, tá? É esse e aquele outro da parte da manhã, né? Que é o do... Deixa eu só ver aqui pra gente... Mas perceba, se os colegas vão... 89, presidente, que saiu vista de mesa. É o do Goiás lá, do Rafael, não é não? Do Tocantins lá? Na Tocantins a gente votou de manhã. Exatamente. Vocês todos votaram e eu pedi vista, né? Aquele mesmo. É o item 89, Francisco Guedes Junqueira. Também do Francisco. Então, nós temos, colegas, lição de casa hoje, 2 processos do Francisco, do Luiz, aliás, 2 processos do Luiz, para a gente dar uma olhadinha. O item 89 e esse item 151, tá? Só dá uma olhadinha, amanhã a gente... Mas assim, vocês querem deixar essa vista para amanhã ou querem deixar para quinta-feira? Estão cansados? Senão agora... A DRJ, olha, esse processo também não precisa da vista, sabe? Porque eu coloquei no relatório aí, realmente estou confirmando aqui no relatório da DRJ. Eu coloquei no relatório eu coloquei no meu voto isso aqui. No segundo parágrafo, ele diz bem claro, né, que o fiscal atuante relata que foi apurada a falta de recolhimento do ITR decorrente do aumento de glosa parcial da área declarada com a exploração extrativa, que ele não recorreu agora, por não haver sido devidamente comprovada. Houve ainda alteração do valor da terra nua, que é o que a gente está discutindo, em adequação aos valores resultantes do CIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo. Quer dizer, isso aqui não foi tratado da DJ.
esse assunto da APP, dessa retificação aí, não foi tratada na DJ. Não foi tratada na DJ, ela não foi trazida para a DJ. Não é aqueles casos que a DJ conhece de ofício e tal. Ele não pré-questionou, então? Isso não foi trazido na DJ, tá? Não tá. Inclusive, eu reproduzi no meu voto aí o relatório da DJ. Tá, então, essa passagem eu acabei de ler. Então, essa questão aí é referente ao que é a APP? É uma área de preservação, exatamente. Tá. Ele trouxe isso no recurso voluntário. Mas não trouxe na impugnação. Não trouxe, a pessoa da DJ nem toca nesse assunto. Tá? E a DRJ não fala sobre isso. Não fala sobre isso. Colegas, então acho que dá para rapidamente a gente fazer uma votação, né? O conselheiro, então, ele está conhecendo parcialmente do recurso voluntário, não está conhecendo da alegação referente à área de preservação permanente, uma vez que não pré-questionada em sede de impugnação, e na parte conhecida do recurso ele está negando o provimento por conta de não ter sido um engenheiro agrônomo que assinou o laudo. Francisco, como você vota? Com o relator. Com o relator. Gregório. Posso pedir o vista de mesa? Pode. Eu quero dar uma olhada no processo. Então tá bom. Tá. Então o 151 vai sair com vista de mesa. A Renata caiu. Só queria lembrar uma coisa, tem a Lei 8.629, no parágrafo 3º, ele fala que o laudo será subscrito por engenheiro agrônomo. Olha aí. Essa lei trata da regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária. O dispositivo em questão, ele fala a avaliação. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual do mercado do imóvel em sua totalidade, incluídas as terras, as seções naturais, matas, florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos. Aí, parágrafo 3º, o laudo será subscrito por engenheiro agrônomo com registro na RT, respondendo subscritor, civil, penal, administrativamente pela superavaliação. Mas é outro ponto. Qual artigo, Márcio? Artigo 12, parágrafo 3º, que foi incluído pela medida provisória 218356 na Lei 8629. Inclusive tem uma decisão do TRF da 5ª Região, uma apelação civil, que ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, os compensatórios, gente, vai sair com vista de mesa ou não? Então eu acho que podemos encerrar a gravação aqui agora e a gente continua daí amanhã. Colegas, então vamos encerrar a gravação, amanhã de manhã a gente retoma esse julgamento desse item 151 da pauta, ok? Rafael, pode fazer então parar a gravação.